do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 14. Nós iremos ler os 4 últimos versos, 28, 29, 30 e 31. Esse já é, se não me falha a memória, o 4º ou o 5º sermão, aqui em João 14, e hoje nós encerraremos esse capítulo 14, onde o Senhor Jesus fala aos discípulos num tom de despedida, dizendo que eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, voltarei e estarei convosco. João 14, do verso 28 ao verso 31, queridos irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. E aí, meus queridos, vamos curvar nossa cabeça mais uma vez, fechar nossos olhos e orarmos ao Senhor. Ó Espírito Santo, que o Senhor aplique ao entendimento, ao coração de cada um que nos ouve nessa noite a Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado na proclamação da Tua palavra neste lugar, nesta noite. Senhor, e assim como nós, tantos outros irmãos também estão reunidos, que o Senhor seja glorificado, meu Deus. Que a Tua igreja viva para o Teu louvor e para a Tua glória. Que o Teu povo, Senhor, se volte para Ti com o coração quebrantado, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor não nos deixou órfãos, mas que o Teu Espírito habita para sempre na vida dos filhos e das filhas do Senhor. Ó Deus, fala na vida da Tua igreja nessa noite, conforme a Tua palavra e para a Tua glória. Ó Senhor, sê propício a nós. Nós assim pedimos, nós assim oramos, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Amados irmãos, o capítulo 14 do Evangelho de João é uma espécie de conforto que o Senhor Jesus passa a dar aos discípulos, e quando eu digo os discípulos, os 12 e os demais que estavam ali, tinham uma proximidade maior de Jesus. Então isso não é restrito aos apóstolos apenas, mas aos discípulos que acompanhavam ao Senhor. Meus irmãos, aproxima-se o momento de Jesus ser entregue nas mãos dos homens. Aproxima-se o momento de Jesus ir para a cruz. Esse capítulo 14, aliás, do 14 até o 17, ele está no espaço de tempo, mais ou menos na quarta ou na quinta-feira à noite, sendo que na sexta Jesus será crucificado. Então aqui, o contexto é poucas horas antes da crucificação, antes da morte de nosso Senhor. Então ele passa a confortar os discípulos. Olha, eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que estará para sempre convosco, que não vos abandonará. Eu irei para o Pai, mas eu voltarei para vós outros. Jesus, amados irmãos, passa a consolar os discípulos. Ele promete o Consolador.
Porque aqueles homens e mulheres, a partir da sexta-feira, eles teriam que servir sozinhos. Jesus não estaria mais presente fisicamente para os dirigir, para os liderar. O apóstolo João, queridos, caminhando já para o fim deste capítulo 14, ele nos afirma que Jesus mais uma vez repete que ele iria para o Pai, mas voltaria. E isso deveria ser motivo de alegria para os discípulos. Todavia, meus amados irmãos, eles estavam tristes, porque cada vez que Jesus dizia, e ele falou isso algumas vezes no decorrer dos capítulos 14, 15 até o 17, eles ficavam tristes. Mas Senhor, por que o Senhor vai? Mas Jesus insiste: eu não deixarei vocês órfãos. E meus amados, aproximava-se então a morte de nosso Senhor. E sua humilhação, morte e ressurreição já haviam sido afirmadas por ele, para que quando essas coisas acontecessem, os discípulos crescem, se lembrassem das palavras do Senhor. E possivelmente, irmãos, ainda naquela conversa no cenáculo ou já no jardim do Getsemane, Jesus vai dizer que o príncipe desse mundo já estava vindo ao seu encontro. Contudo, ele não tinha nada em Jesus. E Jesus é que vai ao encontro. Não para revidar. Jesus sabia que estava chegando o momento dele ser entregue nas mãos dos homens. Então Jesus não revida aquela prisão injusta, mas ele se entrega. O mesmo apóstolo João vai dizer que o apóstolo Pedro, em um determinado momento, quando um soldado chamado Malco se aproxima de Jesus para prendê-lo, como se fosse um ladrão, como se fosse um malfeitor, o apóstolo Pedro saca da sua espada e mira o pescoço daquele soldado romano. Mas ele, como um bom soldado, conseguiu se desviar e ainda pegou a orelha. E o apóstolo João diz que Jesus fala para Pedro: embainha a tua espada e coloca a orelha do Malco no lugar. Queridos, o momento do Senhor ser entregue nas mãos dos homens chegou. E aí nós lemos no verso 28 o seguinte: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Algumas vezes, meus amados irmãos, o Senhor Jesus já havia dito essa frase: eu vou para o Pai. Se você voltar aí nos versos 2, 3, deste capítulo 14, verso 12, Jesus vai estar dizendo isso. Jesus vai estar afirmando: olha, eu vou para o Pai. Mas ele também afirmava: eu voltarei para vós outros. Aqui também, nesse capítulo 14, versos 3, 18, 19, 21 e 23. Então, quando Jesus falou pela primeira vez, ainda no capítulo 13, que ele voltaria para o Pai, os discípulos ficaram tristes. Os discípulos ficaram sem saber o que fazer. E nem mesmo entendendo. Ainda que Jesus afirmasse que voltaria, ainda que Jesus afirmasse que enviaria um Consolador, havia uma sensação de desamparo por parte daqueles homens. Meus irmãos, muitas das vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por momentos semelhantes a esse aqui dos discípulos, que estavam para ficar sem a presença, não espiritual, mas física, de seu mestre. E eles não sabiam o que iriam fazer. Então, muitas das vezes nós vamos passar por algumas circunstâncias nas nossas vidas que nós não vamos saber o que fazer, como agir, que decisão tomar. Mas o que Jesus disse é: vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Espírito. E essa promessa se cumpre lá em Atos 2, no Pentecostes,
quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e o Pentecostes não se repete, meus irmãos. Ele é um fato histórico, ele é uma promessa lá do Antigo Testamento, Joel capítulo 2, que se cumpre em Atos. Então o Espírito Santo, ele habita no crente, ou ele vem habitar no crente no momento da sua conversão. Aqueles homens e aquelas mulheres tinham que aprender a caminharem sozinhos. E é para isso que Jesus nos chama, irmãos, para que tenhamos uma vida cristã madura, santa, que glorifica a Deus. O que Jesus diz é que agora está indo para junto do Pai. Eu vou e volto para vós outros. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Irmãos, aqueles homens deveriam se alegrar com isso. Se eles houvessem entendido por completo o amor de Cristo por eles. Eles entenderam? Sim, mas até esse momento, não. As palavras, se me amasseis, aqui no verso 28, nesse contexto, dão a entender, meus amados irmãos, que o amor, ele implica uma certa compreensão dos sentimentos e dos pensamentos da pessoa amada, e alguma identificação com ela, em suas esperanças e em seus objetivos. Se Jesus disse que ia e isso era o melhor, eles deveriam se alegrar, ainda que ficasse o vazio, a falta da presença física de Jesus. O que estava acontecendo, irmãos? O amor dos discípulos por Jesus não havia ainda chegado no seu ponto mais alto. Afinal, foram apenas 3 anos de convívio. Eles ainda não haviam crescido no amor ao seu mestre como deveriam, e por isso estavam tão cheios de temores. Não estavam alegres como deveriam estar. Afinal, o mestre estaria partindo de volta para a sua casa, de onde ele veio, a casa do Pai. E quando Jesus, irmãos, ressuscita e é assunto aos céus, a ascensão de Jesus, ela põe fim ao seu período de humilhação. Ou seja, a sua vida terrena, o seu ministério. Lembre-se que a morte de Jesus, ela não foi simplesmente, entre aspas, a cruz. A morte de Jesus, irmãos, inclui uma série de fatores. Ele foi coroado com uma coroa de espinho, colocaram nele um manto vermelho, caçoaram, riram da cara dele, foi cuspido, esbofeteado. Antes da crucificação, ele passa por uma sessão onde ele é chicoteado pelos soldados romanos, e nós já estudamos isso, Não era um chicote comum, era um chicote que na ponta tinha umas bolas de ferro, cheias de pontas de pregos, e onde o soldado romano não era qualquer pessoa, era um homem de porte, forte, alto, e onde aquele soldado dava aquela chicoteada, quando ele puxava o chicote, irmãos, vinham os pedaços de carne. Um crucificado, quando chegava na cruz, já estava quase morto. As costas, as costelas estavam à vista, sabia disso? Foi por isso tudo que nosso Senhor passou, não é apenas a cruz. E o pior de tudo, como nós temos estudado nas quintas-feiras, foi o momento em que ele é separado do Pai por levar os nossos pecados. E é por isso que ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ali há uma separação momentânea, algo que nunca houve desde sempre, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Mas naquele momento houve uma separação, porque ali Jesus se faz maldição em nosso lugar, ou seja, ele carrega a culpa e o pecado nosso, para que a justiça de Deus fosse aplicada às nossas vidas, atribuídas a nós. Por um momento, então, Jesus recebe essa ira de Deus por causa dos nossos pecados. E aí, ele morre. E depois é ressuscitado ao terceiro dia.
Irmãos, o que o verso 28 está afirmando é: se vocês me amam, vocês devem se alegrar, porque eu vou voltar para o Pai. Jesus está dizendo, meus amados irmãos, que a sua volta para o Pai possibilitaria que ele exercesse o maravilhoso ministério da intercessão em nosso favor. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Diz o texto lá de Hebreus, capítulo 2, verso 17. Queridos, foi a ascensão de Jesus ao céu que possibilitou o envio do Espírito. É depois que Jesus cumpre o seu ministério e com base nos seus ensinos que o Novo Testamento é concluído. Então veja que interessante. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus foi para o Pai, o Salvador acima de nós, e temos a Palavra de Deus diante de nós. Recursos tremendos, irmãos, para termos uma vida cristã radiante, para termos uma vida cristã conforme Jesus conquistou para nós vida abundante. Não significa vida sem problemas, não significa vida cristã sem dificuldades, mas significa que em qualquer circunstância nós teremos a presença de nosso Senhor, inclusive no meio da tempestade. Ele estará conosco. Jesus não nos prometeu 1001 maravilhas nesse mundo, irmãos. O que Ele nos promete é a sua presença, independente das circunstâncias. E é isso que traz paz ao nosso coração. É isso, meus amados irmãos, o que é necessário para nós. O final do verso 28 diz: pois o Pai é maior do que eu. O que Jesus está dizendo? Embora como filho unigênito ele seja igual ao Pai, aliás, João vai dizer isso, capítulo 10, verso 30, 10, verso 20, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. O que enviou não é maior do que o enviado. Então, essa frase, meus amados irmãos, não podemos pegar ela isolada, mas dentro do contexto do apóstolo João, quando Jesus afirma, no final do verso 28, que tinha que voltar para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, ele está dizendo o seguinte: embora como filho unigênito ele fosse igual ao Pai, mesmo assim, como mediador entre Deus e os homens, ele mesmo, Jesus, homem, era inferior nessa perspectiva. É óbvio que a autoridade do Pai é maior que a do Filho, mesmo se o Filho é um com o Pai. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. E aqui o contexto indica, meus amados irmãos, a disposição do Filho de se tornar menor, ao abdicar voluntariamente da glória como Filho divino de Deus e vir a esse mundo. É claro que quando ele volta para o Pai, ele tem de volta toda a sua glória, tudo que ele é Deus. Ainda ontem no discipulado nós falávamos sobre o mistério da Trindade. Cientificamente, humanamente, nós não vamos entender como pode 3 pessoas diferentes serem um só. Nós entendemos isso pela fé, porque a palavra de Deus nos diz: 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas uma única essência. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho nem o Pai, e o Filho não é o Espírito nem o Pai. São 3 pessoas diferentes, mas uma única essência, meus irmãos. Então o que Jesus está dizendo é: voltarei para a glória de onde vim. Por quê? Porque a missão já estava se cumprindo. Irmãos, quando recebemos uma missão que a cumprimos, há algo mais a fazer? Se ela foi cumprida 100%, não tem mais o que fazer. Jesus já estava a caminho da cruz, a missão estava concluída, e Jesus fez exatamente o que o Pai queria. E aí no verso 29, Jesus continua: eu digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam.
Irmãos, disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, esse quando acontecer, queridos, refere-se à ida de Cristo para a glória. Para que Jesus fosse para a sua glória, ele deveria morrer, ressurgir e ascender ao céu, subir ao céu. E também regressar ao enviar o Espírito lá em Pentecostes. Então, meus amados irmãos, o que Jesus está dizendo é: olha, quando eu morrer e ressuscitar e for levado aos céus, vocês se lembrarão e a fé de vocês será fortalecida. Vocês crerão. Os discípulos, meus amados irmãos, nesse momento, nessa situação, eles estão pensando e meditando unicamente em si mesmos. Estão se concentrando demasiadamente em si mesmos, porque eles já receberam a notícia de que Jesus estava para partir. Se eles tivessem amado o Senhor suficientemente neste momento, eles teriam entendido que esta partida de Jesus iria trazer a eles alegria, glória. Se eles tivessem visto isso, eles teriam se regozijado naquele momento. Mas até no presente momento, os discípulos não entendiam completamente a missão. Por isso que Jesus teve tanta paciência com eles. Por isso que Jesus tem paciência com nós até hoje. A questão, irmãos, é que o cumprimento da profecia, digo isso agora para que quando aconteça vocês creiam, isso aqui confirma a origem divina da missão de Jesus. Ele veio cumprir o que o Pai disse que ele deveria fazer. O objetivo com que o Filho foi enviado, irmãos, estava praticamente concluído. Aqui nós estamos talvez em 95% da missão. Porque isso é quarta, quinta-feira à noite. Na sexta, Jesus vai para a cruz. Verso 30 vai dizer: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Irmãos, por que Jesus diz que não falarei muito convosco? Já não falarei muito convosco. Porque muita coisa, irmãos, já havia acontecido nessa tarde da quarta para a quinta-feira. Eles estão no cenáculo, aquele grande salão, onde inclusive tem até uma pintura, do Leonardo da Vinci, da ceia, estão lembrados? Normalmente a gente vê isso nos estudos, É claro, é apenas uma ilustração, mas Jesus está num grande cenáculo, um espaço semelhante a esse. Ele, mais os 12, na verdade 11, Judas não estava lá, Iscariotes não estava mais. Ali vai ter a cerimônia do lava-pés. Ali Jesus vai instituir a ceia do Senhor no lugar da Páscoa. Ali Jesus vai falar para eles acerca da vinda do Espírito, que eles não ficariam órfãos. Irmãos, então eles passaram horas nesse lugar, sendo instruídos, sendo ministrados pelo Senhor Jesus. O mestre e seus discípulos estiveram lá no cenáculo por um longo tempo, muitas horas. E como eu disse, houve a lavagem dos pés dos discípulos, a participação na ceia, as predições com relação à traição de Judas, a negação de Pedro, a atitude dos outros discípulos que foi fugirem, a instituição da ceia do Senhor. Todas essas palavras no capítulo 14, irmãos, e talvez mais coisas, pertencem a essa primeira parte dessa noite que antecedeu a traição. E Jesus então vai dizer: olha, já falamos muito, mas aí vem o príncipe do mundo. Irmãos, quem é o príncipe do mundo? Aqui é uma referência clara a Satanás, que, conduzindo Judas Iscariotes, parte do sinédrio, soldados romanos, soldados do templo, vinham com tochas,
vinham com armas para prenderem um homem que não tinha crime, que não cometeu pecado, mas que falou contra o sistema corrupto religioso daquela época, que estava totalmente contrário à vontade de nosso Senhor. Então, Jesus diz: aí vem o príncipe do mundo. E isso, irmãos, é uma referência clara a Satanás. Aqui, a significação imediata é a traição de Judas, que foi o instrumento de Satanás, e ainda a prisão de Jesus. Jesus estava consciente, irmãos, de que ao seu encontro vinham Judas, soldados romanos, guardas do templo, membros do Sinédrio, todos eles inspirados, conduzidos por Satanás, para cumprirem a prisão do Senhor. Eles estavam saindo agora para prenderem Jesus. Estavam indo para onde Jesus estava, jardim do Getsemane, ao lado do cenáculo, daquele grande cenáculo, um local fechado, coberto, um salão. Mas Jesus diz que ele, o príncipe do mundo, nada tem em mim. O que significa isso? Vamos ler o verso novamente? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Irmãos, Satanás não tem nenhuma participação na pessoa ou na causa de Cristo. Esta é uma afirmação da natureza divina de Jesus. Ou seja, ele não pecou em nada. Essa expressão hebraica, ele nada tem em mim, ainda tem como significado de que Satanás, além de não ter nada em Jesus, não podia fazer nenhuma reivindicação a Cristo, porque ele nada pecou. Cristo triunfou sobre Satanás e o destruiu. Diz Hebreus 2,14. A morte não era um sinal da vitória de Satanás. Jesus ir para a cruz, irmãos, era sinal da grande vitória de Deus. Sabe por quê? Porque a cruz era o que o Pai tinha para o Filho. Sem a cruz não haveria redenção. Sem a cruz não haveria salvação, perdão de pecados, vida eterna. Estão entendendo por que Jesus foi para a cruz? Porque sem cruz não haveria nova vida eterna. Então a cruz, na verdade, é o símbolo da nossa vitória. A cruz, na verdade, significa que Jesus triunfou, não apenas sobre Satanás, mas sobre a morte. Ele cumpriu a vontade de Deus. Lembra-se da tentação em Mateus 4? O que Satanás oferece a Jesus? Os reinos desse mundo, as glórias, o Estado. Satanás disse: olha, pula aqui do ponto alto aqui do templo, onde havia um grande abismo, porque lá no Salmo 91 está escrito que aos seus anjos dará ordem e não deixará que eu tropece em uma pedra. Satanás deturpando, distorcendo a palavra. Imagine se Jesus não conhecesse a palavra, que é impossível, é claro. Mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás de novo deturpa a palavra, dizendo: olha, transforma essas pedras em pães, porque está escrito, nem só de pão viverá. Porque está escrito. Jesus responde: olha, não, nem só de pão viverá o homem. Satanás, irmãos, vai sempre procurar distorcer a verdade. A Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus sempre responde interpretando a palavra de Deus corretamente. E esse é o grave problema. Muitas pessoas hoje têm deturpado, têm adulterado a palavra de Deus em detrimento de sua própria condenação. A Bíblia se interpreta a si própria. O texto fica mais obscuro, haverá resposta em outros. E foi isso que Jesus fez. Sempre que Satanás procurava distorcer, transforma essas pedras em pães. Jesus cita: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor Deus. Queridos, a morte de nosso Senhor na cruz foi a vitória
sobre Satanás, sobre a própria morte. E como nós cantamos nessa noite, nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. Nós sabemos que a morte, irmãos, ela aniquila, ela destrói qualquer sonho que tenhamos como objetivo realizar. A morte acaba com qualquer perspectiva, mas a morte não pode nos separar de Deus, por causa de Jesus Cristo. Queridos, Jesus sabia que já estavam vindo ao seu encontro para aprender, mas Jesus revidou. Em vista desse fato, Jesus iria resistir a essa tentativa de prisão que estava para acontecer? E a resposta vem no verso 31, que diz: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-nos, vamos daqui. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, queridos? Olha, eu não vou revidar a prisão, porque a cruz é a vontade do meu Pai. E eu procedo assim para que vocês entendam que eu amo o Pai, que eu vim para pura e simplesmente cumprir a vontade do Pai. Foi isso que Ele ordenou para mim. Eu sei qual é o plano do meu Pai, então eu vou cumpri-lo. Irmãos, aqui Jesus diz que Ele não vai resistir à prisão, mas em vez disso Ele prosseguirá ousadamente em seu caminho para se encontrar com os representantes de Satanás que estavam vindo: Judas, parte do Sinédrio, guardas do templo, soldados romanos, para prendê-lo. E Ele, o Senhor Jesus, fez isso porque Ele entregou sua vida voluntariamente. Isso estava de acordo com o que o Pai determinou para Ele. E o mundo viu isso. Bem no fundo do coração, irmãos, esses homens perversos saberão que esse comportamento de Jesus parece até estranho e incomum, caminhar para as mãos daqueles que iriam prendê-lo. Jesus foi ao encontro deles. Isso resultou do fato de que Ele amava o Pai. E Jesus fez isso porque era a vontade do Pai. Havia chegado a hora. De outras vezes tentaram prender Jesus. Jesus saía do local onde tinha muita multidão, porque o momento não havia chegado. Há um controle soberano de Jesus sobre todas as circunstâncias, meus irmãos. Ele só vai se entregar nas mãos dos homens quando chega o devido momento. E aqui já estava para chegar. Jesus agora vai de encontro àquela turba que vinha com o objetivo de prender. E o prenderam naquela madrugada. O levam para o Sinédrio, sem nenhum direito de resposta, sem ninguém o acompanhando. Uma prisão totalmente fora dos padrões que regem as leis de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país. A questão, meus irmãos, é que havia chegado o momento do Senhor. E o resultado desse conflito foi a comprovação por parte das autoridades de que Jesus, Ele amou seu Pai. E Ele fez a vontade do Pai em tudo. Ele engrandeceu o nome do Pai. Todo o curso dos acontecimentos, irmãos, é controlado com esse objetivo. A exaltação de Jesus implica no rebaixamento do príncipe deste mundo. Portanto, Jesus se entrega com confiança à boa vontade do Pai, que era a prisão, a humilhação, a crucificação e a morte. Esse é o período da humilhação de Jesus. A partir da sua ressurreição e sua ascensão ao céu, aí começa a glorificação do Senhor. Em tudo, queridos irmãos, Jesus fez a vontade do Pai. O que Jesus fez foi exatamente, nem mais e nem menos, mas exatamente a vontade de Deus, o nosso Pai. Se Jesus não fosse para a cruz,
não haveria perdão de pecados, não haveria reconciliação com Deus, não seríamos justificados. E nós somos justificados porque a justiça de Jesus é atribuída a nós, assim como o pecado de Adão também foi atribuído a toda a raça humana, porque ele é a nossa raiz, ele é o nosso pai de todos nós, porque foi o primeiro homem, juntamente com Eva, a primeira mulher, criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas em Cristo, e lá em Romanos é chamado de segundo Adão, Deus nos justifica. Aqueles que se arrependem de seus pecados, aqueles que creem em Jesus para a vida eterna, esses são justificados em Cristo. Concluindo, meus irmãos, ao lermos esse texto, uma pergunta que nos vem à mente é: até que ponto nós amamos o nosso Senhor? Jesus diz para os seus discípulos: olha, se vocês me amassem do tanto que deveriam me amar, vocês se alegrariam por estar chegando a minha hora, vocês não se entristeceriam pela minha ausência, porque eu vou para o Pai. Como nós aplicamos isso na nossa vida, queridos? Nós amamos o nosso Senhor, Ele realmente é o primeiro lugar em tudo da nossa vida. Amamos ao Senhor com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, a ponto de compreendermos, e mesmo quando não compreendermos algumas circunstâncias, aceitarmos a sua vontade em nossa vida. Nós devemos desfazer essa pergunta. Nós devemos, meus amados irmãos, questionar a nossa fé, porque ela tem que estar firmada em Jesus. Senão, ou mais cedo ou mais tarde, nós ruiremos. Por isso, Jesus tem que ser o centro da vida da igreja. Tudo na igreja tem que ser para a glória de Deus, que é o dono dela. Foi quem a comprou em Cristo com sua morte. Amemos ao Senhor, irmãos. Vemos também que Jesus demonstrou aqui o seu amor pelo Pai e pelas pessoas, entregando-se voluntariamente na cruz. Jesus vai para a cruz porque era a vontade do Pai. Lembre-se, irmão, Satanás ofereceu as glórias, o poder desse mundo. E o Pai, o que o Pai oferece ao Filho? A cruz. Então Jesus vai para a cruz, porque Ele sabe que a vontade de Deus é o melhor. Ainda que eu e você não compreendamos isso perfeitamente. Mas a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Jesus sabe muito bem disso. Jesus conclui, queridos, esse capítulo citando dois grandes inimigos espirituais que foram vencidos: o príncipe do mundo, Satanás, e o próprio mundo. Cristo venceu o mundo e o diabo, meus irmãos. E Satanás não tem poder sobre ele. Não há nada em Cristo Jesus que o diabo possa controlar. E uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, Satanás também não pode controlar a vida da igreja, a vida dos verdadeiros crentes. Nem Satanás e nem o mundo podem perturbar o nosso coração. Não, porque nós estamos em Cristo. E ele, o maligno, nada tem em Cristo. Amém? Amém? Por fim, meus amados irmãos, a morte do Senhor na cruz era exatamente aquilo que o Salvador tinha urgência em realizar. Mas ele não fez isso como vítima em defesa de Satanás. Ele o fez porque era a vontade do Pai. Jesus fez sabendo que era mandamento do Pai, que era sua vontade expressa. Irmãos, quando nós nos aprofundamos mais no Evangelho de João, fica muito claro que o que Jesus faz é exatamente a vontade do Pai. João deixa essa afirmação muito clara. Os sermões de Jesus em João é sempre falando sobre o Pai. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai, eu voltarei para o Pai, eu e o Pai somos um. E o que eu faço é o que o Pai me mandou. Jesus é o nosso exemplo, meus irmãos. Jesus é o nosso Pai.
nós temos que procurar também em nossa vida sempre fazer a vontade do Pai, até quando não compreendemos, ou quando acharmos que não temos força para tal. Curvemos os joelhos e peçamos: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, me ajude. Amém? Amém. Vamos nos pôr de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Ó Deus, aplica a palavra desta noite à nossa vida, Senhor. Nos ajuda a viver para a Tua glória. Nos ajuda a imitarmos Jesus, o nosso Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos de tal forma que o Senhor seja glorificado na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a dizer não à concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos, à soberba desta vida. Nos ajuda, Espírito Santo, a termos uma vida cristã piedosa, de dedicação e de confiança no Senhor. Nos ajude a amar o Senhor acima de tudo, meu Deus. Nos ajuda a viver para a Tua glória, porque é isso que dá razão e sentido à nossa vida, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós. No nome de Jesus Cristo, nós assim queremos te pedir nessa noite, meu Pai. Sê, Senhor, como teu povo aqui reunido. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus.